Aqui nós temos a lista de reserva de barracão sob divisão. Eu vou dar um clique aqui. E ele está me perguntando a listar todas as reservas após. Aqui eu vou informar a data de um ponto em diante. Aqui, por exemplo, eu vou deixar 704 e que para os seguintes barracões subdivisões, eu vou deixar marcado todos os barracões, mas eu poderia deixar creche, eu poderia estar definindo qual setor que eu gostaria que ele listasse para minhas reservas. Então, aqui nesse caso, eu vou deixar creche todas as subdivisões. O que estaria disponível para mim no futuro? Incluir os seguintes barracões subdivisões, reservas não alocadas, inclua barracões subdivisões. Então, eu quero aquilo que foi alojado, aquilo que está vazio, aquilo que está fechado. Eu vou deixar como está. Então, ele vai ser o barracão que estiver alojado, mas quando que estaria disponível para nós. Então, vou pedir para executar o relatório. Aqui já vai aparecer. Então, aqui eu tenho 7 reservas de creche. Essas 7 reservas de creches, eu tenho o grupo 020-150. A data do alojamento desse grupo foi em 613. E a data estimada da saída, que seria 787. Leitões estimados. Qual seria a capacidade desse setor, da creche. A ração estimada por fase é a ração da creche. Provisão de medicamento não tem nenhuma. E a curva de crescimento é a curva padrão. O status hoje é alojado. Então, aqui, isso aqui é interessante para eu estar vendo quando que vai estar disponível para mim essas locações. Então, por aqui eu consigo programar os próximos alojamentos. Então, fica bem interessante que aqui está me mostrando a data, e essa data ela não varia muito. Então, ela pode variar 2 dias para menos, 2 dias para mais, mas não mais que isso. Então, aqui eu posso também estar voltando, aqui na lista de reserva de barracão subdivisão, e posso estar deixando aqui todos os barracões. E eu quero que ele me mostre o que já está vazio e o que já está fechado. Então, vamos visualizar o relatório. Aqui nesse caso não tem nenhum. Vamos tirar aqui de novo. Vamos ver se no passado tinha alguma coisa. Vamos pegar aqui após 600, que está vazio e fechado. Todos os barracões. Então, está me mostrando aquele grupo que a gente já tinha visto. E aqui está me mostrando a data que foi feito o alojamento, a data de saída, a capacidade e qual o status desses barracões, dessa locação. Então, o status já está fechado, esse aqui está reservado, mas não está alojado ainda, e esse aqui já está fechado. Então, eu tenho essas 3 opções para estar listando a reserva barracão subdivisão. Então, eu posso estar pedindo para listar os barracões que já estão alojados, os que estão vazios, que estão fechados, ou posso marcar, igual eu fiz aqui, vazio e fechado. Mas o importante é que essa lista de reserva de barracão, ela serve para eu poder programar quando que eu faria o próximo alojamento. Depois nós temos medicamento comprado e disponível. Aqui eu tenho a lista de medicamento comprados e disponíveis aqui está um período de 698, eu vou deixar 600 até a data de 704. Quais os medicamentos? Aqui eu posso pedir qualquer medicamento, ou medicamento específico. Então, aqui eu tenho Carbadox, eu tenho Monensina, ADE, Doxin, ou posso colocar qualquer medicamento. Então, se eu não sei, eu quero saber, por exemplo, o medicamento que eu tenho disponível hoje, então eu vou deixar qualquer medicamento e vou pedir para executar o relatório. E aqui eu tenho uma lista. 10 eventos de inventário de medicação registrado entre o período de 600 a 704.
eu tenho amoxicilina, a data 606, que foi feita a compra da medicação, a quantidade foram 2, custo total 127,68 e o custo unitário foi de R$ 63,84. A amoxicilina, mesma coisa. Aqui depois nós temos a colistina, o desinfetante, o detergente. Então, essa quantidade que aparece aqui seria o estoque. Então, esse aqui é o que foi comprado e que está disponível. Já usei uma parte, mas o que tem hoje seria essas quantidades aqui. Depois nós temos o performance de crescimento. Aqui nós temos 3 tipos de relatórios de crescimento. Nós temos o performance de crescimento por período, que seria mensal, semanal, anual. Aqui, por exemplo, eu vou deixar o período, no mês de setembro eu sei que está incompleto, eu vou informar o período aqui de 679, que seria dia 30 de agosto, e vou pedir aqui 2 períodos de um mês. Então, aqui seria o período mensal. Colunas para exibir, eu vou deixar total, média e alvo, e aqui estão as informações gerais para a gente estar visualizando. Ou seja, todo o que está marcado aqui é o que vai estar aparecendo no relatório. Se tem algum relatório, algum desses itens que eu não quero que saia no relatório, eu venho aqui e posso estar personalizando. Como que eu faria isso? A gente vem aqui nessa página em branco, eu vou pedir para criar um novo relatório. Criar um novo relatório, eu vou dar um outro nome para ele, vou informar que é o performance de crescimento e vou informar aqui que seria gerente, que seria para o gerente. Eu venho aqui, dou 2 cliques nesse relatório e vou desmarcar aquilo que eu não quero. Então, eu vou fazer aleatório. Ó, a idade média de saída, peso médio de saída, a idade média de saída da creche, o peso médio de saída, eu quero que saia. Essa parte de despesa eu vou desmarcar. A receita eu vou desmarcar. Essa margem também. E vou deixar dessa forma. Então, eu venho aqui, simplesmente vou salvar a configuração do relatório, que é esse botão ao lado do executar relatório. Então, eu vou estar salvando essa configuração que eu acabei de fazer. Esse relatório do programa, ele continua da mesma forma. Não tem problema. Então, eu vou deixar esse aqui, depois nós vamos gerar esse performance de crescimento gerente que eu acabei de personalizar. Então, vamos pedir aqui o período de 679, o período de 2 meses. Vou deixar aqui mensal. E aqui eu vou pedir para executar esse relatório. Aqui o relatório já está gerado. Pedi 2 meses, o mês de julho e o mês de agosto. Aqui eu tenho a coluna total, a média e o alvo. O alvo aqui não está aparecendo nada porque eu não informei nenhum alvo para essa granja. Aqui está me mostrando a análise de performance de grupos finalizados de barracão subdivisão fechados entre 618 e 679. Todos os relatórios do performance de crescimento são de grupos finalizados. Ele precisa estar finalizado o grupo para trazer a análise. Aquele grupo que está ativo, ele não vai aparecer aqui. Então, aqui nós temos a parte de inventário. Dentro da parte de inventário, nós temos o inventário médio, as entradas, a idade média dessa entrada, o peso médio dessa entrada, as saídas com a idade média e peso médio na saída, as vendas com peso médio de venda, as mortes, o percentual de mortes e o peso médio dessas mortes. Na segunda parte, nós temos a parte de conversão. Então, aqui nós temos a média de ganho diário, incluindo
as mortes e excluindo as mortes. A conversão alimentar, incluindo as mortes e excluindo as mortes. Qual a quantidade de ração consumida por animal dia e qual a quantidade de ração consumida em tonelada. Depois nós temos aqui as despesas. Dentro de despesas, nós temos o custo com a ração que foi usada, com essa quantidade de ração aqui que foi usada, a ração consumida por inventário médio, por saída, por ganho de peso excluindo as mortes. Esse primeiro aqui é incluindo as mortes, esse aqui já é excluindo as mortes, por espaço de suíno, por área. Depois nós temos aqui o que foi gasto com medicamento, medicamento por inventário médio, por saída, por ganho de peso, espaço suíno, por área. Depois nós temos aqui outras despesas, por inventário médio e por saída. Na segunda página, continua. Depois nós temos a parte do plantel. Aqui a parte do plantel nós temos por inventário médio, então as despesas que eu tive com o plantel. Por saída, por ganho de peso excluindo as mortes, por área. Depois nós temos aqui a despesa total. Na despesa total, de novo, faz o cálculo. Por inventário médio, por saída, por ganho de peso, incluindo e excluindo morte, por espaço suíno e por área. E aqui nós temos a parte da receita. Qual foi a margem? Qual foi essa margem por inventário médio, por saída, por ganho de peso? Então, aqui ele destrincha essa parte de despesa, por categoria de despesa, ele faz o cálculo todo por cada tipo de suíno, por inventário, por saída, por ganho de peso, incluindo morte, excluindo morte, por espaço de suíno e assim por diante. E depois nós temos aqui informação de vendas, o que foi enviado, o que foi recebido, o número de mortes na entrada, se teve algum animal que foi condenado pelo frigorífico, processado, algum animal abaixo do padrão. E aqui ele me dá um resumo. Total de peso vivo por leitão, peso total de carcaça, peso da carcaça, o rendimento dessa carcaça, a porcentagem de carne magra, a média de profundidade do lombo, a média de espessura do toucinho e o pH. E aqui, para finalizar, ordenar por morte e leitão. Então, aqui você tem um resumo total do setor de crescimento daqueles grupos que foram finalizados. Mas aquele relatório que a gente personalizou, que seria o relatório do gerente. Vamos executar esse relatório só para ver como que ele sairia. Então, aqui eu vou deixar 2 meses também, e aqui eu vou informar que é 679. E vou pedir para executar o relatório. Aqui nós temos o performance de crescimento. Então, esse relatório, igual ao outro que a gente tirou, porém com alguns itens a menos. Então, aqueles itens que eu desmarquei, que no outro tinha, aqui nesse eu desmarquei, então não vai aparecer. Então, esse relatório é interessante que você personaliza, tira um relatório normal, veja as informações que tem nesse relatório e fala, essa informação eu não preciso, essa eu não preciso, então eu vou estar personalizando um relatório específico para mim. Então, evita assim de você se perder no meio das informações, dos itens que tem ali, e fica uma coisa mais específica. Então, você personalizou esse relatório somente para aquelas informações que são interessantes para você. Aquilo que seria informações a mais, que não te interessa, nem aparece no relatório. Então, fica bem interessante você realmente tirar um tempinho e fazer essa personalização de relatório. Lembrando que isso vale para qualquer relatório do PigChamp, é possível você estar personalizando. Depois nós temos aqui o performance de crescimento por locação.
ele é igual ao relatório que a gente tirou antes, só que agora ele me dá a opção de eu tirar isso por barracão, por setor. Então, aqui eu vou pegar um período de 600, vou deixar até 704. Aqui eu posso estar separando isso por grupo, de barracão ou subdivisão. Então, aqui eu tenho as subdivisões, por exemplo, a recria. A recria não tem subdivisão, mas a terminação, eu tenho subdivisão T4, T3, T2, T1. A recria, a mesma coisa. Eu tenho a recria 1, a sala 1, sala 2, sala 3, sala 4. A creche, a mesma coisa. Ó, tem a creche que vai de 1 ao 7. Então, se eu quero um resultado de alguma subdivisão dessas, simplesmente eu venho aqui e marco. Aqui eu vou marcar, por exemplo, a subdivisão sala 1. Eu só quero essa subdivisão. Vamos ver qual a informação que ele vai trazer para nós. Então, aqui já gerou o relatório. E aqui eu tenho o resultado da creche sala 1. O resultado dessa sala específica. Então, isso aqui fica muito legal. Os itens que aparecem aqui são os mesmos que a gente viu no performance de crescimento por período. Os mesmos. Então, uma vez que você tirou o performance de crescimento por período ou por locação, você definiu que gostaria que num outro relatório personalizado tivesse esse item, esse outro item, este item, esse, você personaliza e aí você pode estar personalizando um relatório para cada um desses relatórios aqui. Tanto no período, como de locação, como no de grupo, sem menor problema. E depois você tem a opção de estar não por subdivisão, mas por barracão. Então, você vem aqui no relatório e nós vamos pegar aqui o período de 600 e nós vamos deixar aqui por barracão. Qual o barracão que a gente gostaria de tirar o relatório? Vamos tirar o da terminação. Aqui eu não quero por sala, eu quero o setor de terminação. E eu tenho aqui o resultado de todo o barracão de terminação. Aqui eu não estou falando em sala, eu estou falando do setor de terminação em si. Então, fica bastante interessante. Ah, você quer esse relatório performance de crescimento por locação por sala da terminação? Você vem aqui por locação. Marca subdivisão. E vem aqui e escolhe as salas que você vai querer da terminação. Pode ser uma, pode ser duas, três, quantas você quiser. E vem aqui e pede para executar o relatório. Aí você vai ter essas 3 subdivisões no mesmo relatório. Você vai ter separado uma a uma, cada subdivisão dessas, e depois você vai ter o acumulado. Então, vamos dar 2 cliques no performance de crescimento. E aqui você tem as 3 subdivisões. A terminação 1, a terminação 2 e a terminação 4. Lembrando, os itens que aparecem aqui para todos os relatórios de performance são os mesmos. Aqui você tem o total e a média desses 3 barracões. Então, fica bastante interessante esse relatório. E para você comparar uma sala e outra, fica muito interessante. Depois nós temos aqui o performance por grupo. Quando você solicita esse performance por grupo, você precisa saber qual grupo que você quer tirar essa informação. Então, para isso, você tem que ter identificado o grupo. Então, aqui nesse exemplo, eu vou colocar o grupo 020072. Você digita a identificação do grupo, clica nesse sinal de mais, que aparece aqui do lado direito, informa o outro grupo, vou informar o 020074, clico no sinal de mais e vou informar o outro grupo, 020076, e o sinal de mais. Listou todos os grupos aqui nesse quadrante branco, você vem aqui e pede para executar o relatório. Me enganei, não são todos esses grupos? Clique em cima dele e vem aqui e pede para pagar. Muito simples. Vamos dar 2 cliques aqui no performance de crescimento. E aqui, deixa eu aumentar um pouco. Aqui nós temos, de novo, os mesmos itens,
porém é por grupo. Nós tiramos esse mesmo relatório por barracão subdivisão, por período e agora por grupo. Então, aqui nós temos o resultado do grupo 020, 076, o 020, 074, o 020, 072. O total desse grupo e a média. E o alvo se tivesse. Então, eu tenho todas as possibilidades de estar tirando essa informação. Por período, por barracão subdivisão e por grupo, e aí finaliza essa parte.